Boa noite, igreja. Paz, tudo bem com vocês? Feriadão desse, nós estamos aqui para se encher de Deus. Estou muito feliz de poder compartilhar a palavra de Deus com você. Deus, Ele falou algo no meu coração, algo que é muito precioso e que eu gostaria de transmitir isso para vocês também. É algo que pode mudar a sua vida, pode mudar o seu jeito de ser, o seu jeito de comportar. E a palavra de Deus, ela sempre nos renova. É uma palavra que às vezes nos confronta, mas ela sempre nos leva para mudança. Amém? E nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? No mundo, onde o mundo está passando por muitas dificuldades, muitos problemas. E nós que viemos à igreja, nós que buscamos ao Senhor, nós também passamos por momentos ruins. Momentos que parece que tudo está perdido. E aí você olha para a circunstância e você acha que não existe uma possibilidade de esses problemas que você está enfrentando, que esses problemas que surgiram na sua vida, eles serem resolvidos. E nesse momento de dificuldade, é muito comum as pessoas, elas desistir, sabe? Por elas não ter mais a esperança de ter momentos melhores, tempos melhores. E quando nós perdemos a esperança, vem aquele lado sombrio da nossa mente, ela começa a aflorar em nós, com aqueles sentimentos ruins, sentimentos que estavam adormecidos, mas eles acordam, e eles começam a tomar conta de mim, começam a tomar conta de você, ele começa a tomar conta dos seus pensamentos, e ele vai provocando ali em você um estrago, como se fosse sem limites. E passamos a ver, eu e você, nós passamos a ver de uma visão de uma forma pessimista, sabe? Muitas vezes eu e você, nós paramos de acreditar em nós mesmos. Quem aí não passou por um problema, por uma dificuldade, e que você não acreditava mais nem em você mesmo? E quando eu e você, nós ficamos assim, muitas vezes nós não conseguimos ver. Muitas vezes nós ficamos com os olhos fechados para muitas coisas, por conta da dificuldade, por conta dos problemas. E isso é muito ruim, porque isso impede de eu e você podermos avançar. E quando nós não vemos mais as coisas, nós ficamos num momento de sofrimento, de angústia. E tudo isso começa a tomar conta da nossa mente, tomar conta de nós. Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 21, do versículo 8 em diante. Eu sei que vocês conhecem essa história, mas Deus, Ele falou algo maravilhoso para mim. E como eu disse, eu quero compartilhar com vocês. Amém? Vocês acharam? Diz assim: o menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaac. E disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro como o meu filho Isaac. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaac que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo,
pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou a Agar, e tendo-os colocados no ombros dela, despediu-se com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que lhe aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar. Vamos lá. O que lhe aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino e tome pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu a beber o menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu uma mulher da terra do Egito. Amém? Eu li esse texto todo para que possamos entender, mas quando nós ficamos abatidos, desanimados, os nossos olhos ele fica fechado. Nós vemos aqui no versículo 19 que Deus então abriu o olho dela. Olha só, irmão, aquela fonte, ela sempre esteve ali. Aquela fonte, ela sempre existiu. Mas os olhos daquela mulher estavam fechados. Ela não conseguia ver aquela fonte. Então Deus simplesmente mostrou para ela o que ela não estava vendo. Isso acontece comigo, isso acontece com você. Isso acontece conosco. A fonte ela sempre vai estar ali. O poço sempre vai estar ali. Mas com os nossos olhos, nós não conseguimos enxergar. Então, por nós estarmos abatidos, desanimados, nós não conseguimos enxergar aquilo que já está ali. Então Deus ele simplesmente abriu o olho dela para que ela pudesse enxergar o que ela não estava vendo. Veja, às vezes eu e você nós não enxergamos, mas é necessário pedir para Deus para que Ele possa abrir os nossos olhos. Às vezes nós estamos sofrendo, mas aquilo que nós precisamos está na nossa frente, mas por questão da dificuldade que tomou conta, por talvez você achar que tudo já perdeu o controle, você não consegue ver a saída. E muitas vezes eu e você nós devemos nos posicionar e pedir para Deus para que Ele venha abrir os nossos olhos, para que possamos enxergar, para que possamos romper e avançar. Então, quando nós olhamos com os nossos olhos naturais, nós não conseguimos enxergar, sabe? Mas Deus ele sabe de tudo, Deus ele vê tudo. Então, não importa, sabe? Não importa o que você está passando, Deus ele sabe de tudo. Então eu e você nós devemos clamar ao Pai, pedir para Ele abrir os nossos olhos, para que possamos enxergar como Ele enxerga, sabe? Para que possamos entender, conseguir dar um passo adiante, conseguir sair da nossa zona de sofrimento, de angústia. E só assim eu e você nós vamos conseguir ver, quando nós clamamos a Deus. Então isso é algo muito importante. Talvez hoje você está assim, passando por um momento difícil, e você não acha uma saída. É preciso nesta noite, irmão, irmã, você clamar a Deus, porque Deus ele precisa abrir os seus olhos. Talvez as coisas não estão rompendo, as coisas não estão avançando, porque você está com os olhos fechados. E eu e você nós precisamos viver o milagre de Deus. Nós precisamos viver experiências com Deus, mas muitas vezes nós não vivemos porque os nossos olhos estão fechados. Vocês conseguem me entender? Então aquele poço ele sempre existiu ali, mas ela não conseguia ver por conta da dificuldade que ela estava passando. A dificuldade de ver o seu filho, sabe, ali com sede.
E a dificuldade começou a tomar conta e ela não conseguia ver o poço. Mas, para podermos entender melhor, nós vamos pular para o outro versículo. Na verdade, nós vamos adiantar um pouquinho. No versículo 17, que diz assim: Deus ouviu o choro do menino. Irmão, sabe o que é interessante? Que Ismael, ele não era o filho da promessa de Abraão. Ele era sim o filho de Abraão, mas foi o filho que Abraão ele fez ali, né? Com Agar, vamos dizer que foi um filho que foi conquistado pela própria força, né? Pelo seu jeito. Então Ismael, ele não era o filho que Deus ele tinha prometido para Abraão. Só que o legal é que mesmo que Ismael ele não fosse o filho prometido, ele era filho de Abraão. Vamos lá para você poder entender, para nós podermos entender. E Ismael, ele sempre foi abençoado por causa do seu pai. Por causa do pai que ele tinha. Então deixa eu falar algo para você. Não importa o nosso jeito, não importa quem nós somos, de onde nós viemos, se é um lar evangélico, se não é um lar evangélico, se crescemos na igreja ou não, não importa. Eu e você, nós sempre vamos ser abençoados por causa de Cristo, por causa do nosso Pai. Então veja, Deus ele não abençoa por tanto que a gente ora, Deus ele não abençoa por tanto que a gente jejua, Deus ele não abençoa por conta disso. Deus ele abençoa eu e você por causa do nosso Pai que é Cristo. Olha, nós estamos revestidos de Cristo. Então quando Deus ele olha para nós, ele vê Cristo em nós. Então, por causa disso, ele nos abençoa. Olha, veja bem, isso é muito importante, porque Ismael, ele não era aquele filho prometido, aquele filho que Deus falou que ia dar para Abraão, o filho da promessa. Mas ele nunca deixou de ser abençoado, por conta do pai que ele tinha. Vocês conseguem me entender? Isso é muito maravilhoso. Sabe, Deus hoje, ele te abençoa, não é por questão de você faz, por mérito, merecimento. Não é por causa disso. É por causa de Cristo, por causa de Jesus. É por isso que hoje nós recebemos as bênçãos de Deus. Eu falo por mim, eu não sou merecedor de nada. Eu não sou merecedor pela minha casa, pela minha esposa, pelos meus filhos, pelo emprego que eu tenho, pelos jovens que eu lidero, pela igreja que eu frequento. Eu não sou merecedor de nada disso. Mas eu sou abençoado por causa de Cristo. Vocês conseguem entender? Eu sou abençoado por causa do meu Pai. Isso é muito maravilhoso. Então, quando eu e você, nós entendemos isso, sabe? E quando nós se comportamos com a nossa posição de filho, as coisas começam a romper, as coisas começam a avançar. E a gente vê que Deus, tudo que Ele fala, Ele cumpre. Tudo que Ele fala, Ele cumpre. Se você for ver lá no capítulo 17, Deus, Ele faz uma aliança com Abraão. Eu vou falar um pouquinho por cima aqui, para não poder ganhar muito tempo. Mas Ele faz uma promessa com Abraão. E Ele fala que Abraão ele ia ser pai de multidões. Vamos lá para me poder entender, para mim não me perder. Ele fala assim, lá no capítulo 17, a partir do versículo 4. Deus ele diz assim: de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não porque eu constituí pai de muitas nações, eu tornarei extremamente prolífero. De você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como uma aliança eterna entre mim e você e seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes, ou seus filhos. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e sereis os Deus deles. Amém? E aí ele, continuando ali depois, ele fala que Abraão ele tinha que circuncidar, né? E tinha que circuncidar também os seus filhos. E ele faz isso com Ismael. Então, por causa que ele faz isso com Ismael, ele
acaba sendo abençoado por causa disso. Ele também é abençoado por causa do seu pai. Então, irmãos, eu acredito que nós devemos ser gratos. Sabe, lá nos Estados Unidos tem um dia de ação de graça, né? É um dia que eles agradecem, talvez pela família, pelo emprego, pela saúde. E eu acho que esse costume, eu acho que deveria ser constante em nós, em nossas vidas, né? Muitas vezes a gente não tem essa prática de agradecer a Deus, agradecer ao Pai por aquilo que Ele fez por mim e por você. Muitas vezes nós nos levantamos, né? Muitas vezes nós vencemos as dificuldades e muitas vezes nós não exaltamos o nome de Deus. Muitas vezes nós não agradecemos o Pai, né? Mas nós devemos fazer isso, porque se Deus ele não faz o que Ele fez por mim e por você, nós não estaríamos aqui. Vocês concordam comigo? Nós não estaríamos aqui, sabe? Eu sei que problemas eu e você nós vamos passar. Talvez você que está aqui, talvez está passando. Talvez você não encontre uma saída, talvez você não encontre uma direção, um norte, sabe? Talvez você acha que Deus ele está distante, né? Mas o que nós devemos fazer é clamar pelo Pai. Esses dias eu me peguei falando comigo mesmo, e as pessoas elas têm um costume, né, de falar que Deus ele não ouve mais a gente, né? E que o pecado ele nos afasta de Deus. Nós ouvimos bastante isso, né? Mas vamos imaginar comigo, entra nessa história comigo. Imagine você e Deus lado a lado. Você juntinho com Deus, andando, caminhando. E aí, conforme você vai caminhando, você começa a olhar em volta de você. E algumas coisas começam a te chamar a atenção, a roubar o seu olhar, sabe? A alimentar algo dentro de você. E você começa a ser despertado por essas coisas. E por conta disso, você acha que você está caminhando com Deus. E aquelas coisas que você anda vendo ou ouvindo, começa a te atrair. E aí você começa a ir para perto dessas coisas. E Deus ele diz assim, irmão, vamos para cá. Filho, vem para cá. E você consegue ouvir a voz de Deus. Amém ou não amém? Você consegue ouvir, porque Deus ele está próximo, Deus ele está perto. Mas conforme mais aquelas coisas vai te atraindo, mais distante você vai ficando de Deus. Aí imagine você aqui, com as coisas que estão te atraindo, e Deus lá no centro de Santo André. Imagine Jesus ele te gritando, falando o seu nome, João, Maria. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você vai escutar? Você não vai escutar. Você não consegue ouvir a voz de Deus. Eu estou contando essa história, é lógico que aonde você estiver, você vai ouvir a voz de Deus. Mas fica de muito difícil. Imagine vocês do outro lado da estação, né, ou lá no centro de Moá, e eu aqui gritar o nome de vocês. Vocês não vão me ouvir. Então isso acontece conosco. Quando nós se distanciamos de Deus, algumas vezes nós não ouvimos a voz dele. Mas é preciso eu e você tomar uma decisão, sabe? De clamar ao Pai, fazer com que Ele abra os nossos olhos, fazer com que Ele destampe os nossos ouvidos, sabe? Fazer com que Ele também amoleça o nosso coração, porque muitas vezes nós passamos por uma dificuldade, passamos por um problema, por causa do nosso coração duro, um coração orgulhoso, sabe? Então, é preciso eu e você clamar a Deus, clamar ao Pai. Porque se a fonte está ali e eu não estou vendo, nós vamos ficar nessa situação que alguns vivem hoje. Nós não vamos romper, nós não vamos avançar.
nós vamos ficar com aquele coração doente, sabe? Com aquele coração apertado. Quantas vezes não veio esse pensamento de eu não vou conseguir, eu não vou avançar, eu não vou vencer, eu não consigo, eu não posso, eu não sei fazer, não vai dar certo, eu não tenho as ferramentas suficientes. Isso aparece muito para mim, não sei se aparece para você, mas o importante é você tomar uma decisão diante disso, é não deixar que essas coisas alimentem dentro de nós, sabe? Tomar uma posição, buscar em Deus a resposta, buscar em Deus um refúgio, buscar em Deus uma direção. Vocês conseguem me entender? Então, irmãos, essas são as duas coisas que eu queria falar para vocês, sabe? Não importa quem você é, não importa o que você faz, o que você deixa de fazer, você sempre vai ser abençoado, porque você é filho de Deus. Você sempre vai ser abençoado porque você é filho de Deus. E talvez se hoje você está passando por um problema, por uma dificuldade, uma circunstância, talvez é financeira, espiritual, conjugal, emocional, não sei, não importa. A fonte, ela está ali. O que é preciso, eu e você, é tentar abrir os nossos olhos. Talvez tirar aquelas escamas que o diabo colocou em nós. Porque ele sabe, irmão, ele sabe que nós somos vencedores. Ele sabe que se nós estivermos na presença de Deus, Ele sabe o que nós somos capazes de fazer com Cristo. Ele sabe. Mas o que Ele puder fazer para impedir você, Ele vai fazer. E Ele faz com força. Ele vem com tudo. Porque Ele sabe o potencial que nós temos por causa de Deus. Ele sabe as vidas que nós possamos resgatar. Ele sabe. Ele sabe que nós podemos restaurar casamentos, restaurar lares, restaurar sonhos. Ele sabe disso. Mas o que Ele puder fazer para tirar eu e você da presença de Deus, Ele vai fazer. Amém? Eu gostaria de que vocês ficassem de pé. Eu já vou terminar a minha ministração. Mas antes eu queria orar pela sua vida. Sabe? Que essa palavra ela possa ter ido de encontro com você. Talvez eu não transmiti como eu gostaria de transmitir, assim como eu recebi. Mas eu acredito que pelo menos uma palavra Deus ele falou com você. Algumas vezes a gente vem aqui em cima, né, Gils? E nós estamos cheios de Deus. E muitas vezes a gente não sabe como é que foi, né? A gente precisa escutar a pregação. Mas, irmãos, nós somos filhos de Deus. E algumas vezes nós estamos estagnados, sabe? Parados. Muitas vezes eu e você nós nos acomodamos com o problema, com a dificuldade. E achando que o problema vai sair assim, com o tempo. Pode até sair, mas vai deixar muita marca, muita ferida. Então, quanto antes eu e você passar por essa prova, passar por essa dificuldade, é melhor. É bem melhor. Gostaria que você fechasse os olhos. Senhor Deus, meu Pai, aqui está os filhos, as filhas do Senhor, papai. E eu sei, Deus, que com a força do nosso braço, papai, nós podemos até dar um passo, papai. Mas nós sabemos que aquilo que nós conquistamos, ó Pai querido, talvez não vai permanecer para sempre, papai. Ou talvez, ó Pai querido, não vai nos trazer algo bom, Senhor. Por isso, Pai, nesta noite, eu quero pedir e clamar ao Senhor, Deus, para que o Senhor venha abençoar cada um que está neste lugar, papai. Eu sei que muitos não estão vendo uma saída, muitos não sabem o que fazer, muitos estão igual essa mulher, igual a Agar, papai. Está com o coração aflito, Pai, com o coração doente, com o coração machucado, quebrado.
Talvez o que eles esperam, Pai, é simplesmente a morte. Talvez ele não tenha uma saída. Talvez tudo que eles olham, papai, eles só veem escuridão. Mas eu te peço nesta noite, Deus, para que o Senhor venha abrir os olhos deles, Pai. Os olhos delas, Senhor. Os olhos dos teus filhos, papai. Para que eles possam, papai, beber da fonte que é o Senhor. Talvez a fonte está na frente deles, mas eles não conseguem ver. Ou talvez eles não tenham força de ir até essa fonte, papai. Talvez eles precisam de um incentivo, de uma palavra de conforto, de um abraço, de uma oração, Deus, para que eles possam chegar, ó Pai querido, nesta fonte. E que esses filhos de Deus que estão aqui neste lugar, que eles possam, papai, ajudar essas pessoas a chegar até essa fonte que é o Senhor, Deus. Porque nós somos revestidos de Ti, papai. E nós transmitimos, ó Pai, a Tua imagem e a Tua semelhança aqui neste lugar. Então eu sei, Deus, que o Senhor vai usar muitas vidas que estão aqui, papai. E eles serão, papai, talvez encarregados, incumbidos, ó papai querido. Talvez de ajudar o irmão a abrir os olhos. Ser um amigo na dificuldade. Papai, que nenhum de nós que estamos aqui neste lugar, papai, possamos ficar parados, estagnados, papai. Ver a dificuldade, ver o sofrimento do irmão. E nós, papai, não sofrer junto com eles, papai. Que possamos receber a fonte, Deus. A fonte que é o Senhor, a fonte de vida. Mas que possamos levar essa fonte às outras pessoas, papai. Não é pela quantidade de vezes que eles vêm para o culto, mas que eles possam ser abençoados, que eles possam viver as bênçãos do Senhor aqui na terra, assim como o Senhor prometeu, papai. Que eles possam ter uma saúde boa, papai. Que o Senhor possa então curar nesta noite aquele que precisa de uma cura. Que eles possam viver essa promessa, que ele possa ou ela possa ser curado nesta noite, papai. Talvez a promessa é, Senhor, em minha casa serviremos ao Senhor. Que hoje eles possam viver esta promessa, Pai. Que o lar deles, Pai, possa servir ao Senhor. Talvez é a vida financeira, Deus. As coisas estão difíceis. Não tem mais o que se fazer. Que eles possam ter a provisão do Senhor. Que eles possam ver a mão do Senhor. Eu sei, Deus, que diante das dificuldades é onde acontecem os milagres. E se eles estão vivendo um milagre se eles estão vivendo, papai, a dificuldade nesta noite, que eles possam viver o milagre. Sabe por quê, Deus? Porque nós somos filhos do Senhor. E nós queremos viver essas promessas, papai. De ter uma vida em abundância, papai. Em todas as áreas das nossas vidas. Que possamos ser completos, papai.
Que possamos, ó Papai, ser sedentos pelo Senhor também, Deus. Que possamos querer mais do Senhor, que possamos querer mais de Ti, que possamos ser filhos obedientes, assim como foi Abraão. Ele sabia, Deus, da aliança que o Senhor fez, e o Senhor cumpriu, mas Abraão também cumpriu a parte dele. Que nós aqui, como filhos, Papai, possamos cumprir a nossa parte, Deus. Possamos buscar o Senhor verdadeiramente. Que possamos, ó Pai, ser filhos, ó Papai, que tem um coração ensinável, que tem um coração amolecido, um coração apaixonado, um coração louco pelo Senhor, um coração obediente. Pai, nós estamos aqui e nós somos privilegiados, Papai. Nós somos privilegiados porque nós temos o Teu amor, que mesmo diante das dificuldades, nós sabemos que o Senhor sempre esteve ali. O Senhor sempre esteve ali. Mas o problema, Pai, o sofrimento que a igreja tem vivido, Papai, a mentira também que a igreja tem vivido, Papai, isso tem atrapalhado, Pai, a nossa caminhada, a nossa comunhão, Deus, a nossa entrega. Perdoa nós, Pai. Perdoa cada um que está nesse lugar, Papai. Ó Deus, o que nós mais queremos, ó Papai, nesses dias que virão pela frente, é a Tua presença, Senhor. Quando nós estivermos no nosso carro, que a Tua presença possa ser real ali, Senhor. Que quando nós estivermos na nossa empresa, que a Tua presença possa ser real, Senhor. Quando nós estivermos na nossa casa, que a Sua presença possa ser real. Na igreja, que a Tua presença possa ser real todos os dias. Quando nós estivermos trabalhando, guiando as máquinas, ou fazendo a comida, quem é cozinheiro, quem é faxineiro, quem é médico, que possamos sentir a Tua presença, Senhor. Deus, que a igreja possa ser guiada pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Que nós não possamos ser guiados conforme as nossas vontades, os nossos desejos. Senhor, que possamos desligar mais do mundo, das coisas lá fora, das coisas que roubam a nossa atenção, das coisas que têm roubado o nosso coração, Papai. Senhor, eu ouvi isso, Papai, esses dias. Igreja, deixa eu falar algo para você. Pablo falou algo para mim. Vocês conhecem o Pablo? Faz um sinal, Pablo. Ele é um cara muito de Deus. E eu gosto, quem anda comigo sabe que eu gosto mais de ouvir do que de falar. E quando a gente tem um momento junto, a gente compartilha algumas coisas de Deus. E ele falou algo real, algo verdadeiro. Não sei se eu vou conseguir falar conforme as palavras dele. Mas ele diz assim: famílias fortes gera igreja forte. Será que nós temos tido uma família forte? Porque, irmãos,
É difícil ver uma igreja forte hoje em dia, não é? Pessoas que prevalecem, pessoas que permanecem diante da dificuldade, diante de um problema. Será que nós estamos vivendo uma família realmente forte? Será que nós estamos tendo realmente um lar forte? Talvez chegou o dia, o momento, a hora de nós rever os erros, as falhas, aquilo que está roubando a nossa atenção, aquilo que está roubando a nossa alegria, e começar a tentar resolver, começar a clamar pelo Pai. Família forte gera igreja forte. Precisamos ter igreja forte. Amém? Assim encerro minha ministração. Deus abençoe de vocês e amém. Deus abençoe, amém. Glórias a Deus. Eu